Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre ciclo menstrual e sexualidade. Essa semana, ali no meu Instagram, eu andei falando bastante, né, sobre sexualidade. Agora, vamos relacionar tudo isso com a nossa ciclicidade, né? Então, o nosso ciclo menstrual, ele é a própria expressão da sexualidade, né? A sexualidade é uma energia, né? A nossa energia criativa. Então, a criatividade, ela é uma potência que nós temos capaz de transformar aquilo que é imaterial em material, né? Ela traz uma energia de manifestação. Então, ela com certeza, né, é uma energia super poderosa, né? Algumas pessoas atribuem essa capacidade de manifestar aquilo que é invisível, né? Então, algumas pessoas atribuem isso à magia, né? Então, sim, né? A nossa sexualidade, ela tem esse caráter mesmo, né? Encantador, misterioso, que causa espanto, né? Que é intrigante, né? Porque é uma força muito poderosa, né? Então, como a gente, né, ainda estamos aprendendo, né, a lidar com esse poder, a se apropriar desse poder, né? Existe uma grande obscuridade em torno disso tudo. Então, a energia, né, assim, de manifestação, se a gente for pensar, né, de dar vida a algo, de trazer algo à vida, é a mesma capacidade que a gente atribui a Deus, né? O Criador Todo-Poderoso que está lá em cima, né? Então, quando a gente internaliza que essa energia está dentro de nós, está manifestada no nosso corpo, isso é uma grande revolução, né? E a gente começa a desmistificar muitas mentiras, né? E se apropriar do nosso poder e da nossa vontade para criar a vida que a gente deseja criar, né? Então, a energia sexual e a energia espiritual são a mesma energia, né? E, claro, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, né? Mas essa energia sexual, ela é uma energia que tem uma frequência muito alta, né? É uma frequência divina mesmo, né? Então, tem uma frase, né, no meu curso que eu falo assim: como conduzir a eletricidade da energia criativa para que ela não nos queime, né? Então, fazendo aqui uma conexão com esse fogo aqui atrás de mim, né? Realmente, a gente precisa aprender a expressar essa energia da melhor forma, porque, na verdade, ela é uma energia que está reprimida. Então, hoje, o processo é a gente ir descobrindo, né, como expressar essa energia para que ela não nos queime, nem queime ninguém, né? Porque é uma energia, é uma eletricidade, né? Então, assim, a energia, né, o reino da energia é um reino invisível, né? É um reino que a gente não vê e que a gente não toca. No entanto, a manifestação, né? Então, a energia a gente não vê, a gente não toca, mas a gente sente. A única forma da gente experienciar a energia é através do sentir,
né? Então, quando a gente se permite sentir, a gente começa a compreender como essa energia se expressa e aonde ela se expressa. Então, quais, né, se eu falei para vocês ali no começo, né, que a expressão da nossa energia sexual é a nossa ciclicidade menstrual, eu pergunto agora a vocês, quais as manifestações do nosso ciclo menstrual no nosso corpo? O ciclo menstrual a gente consegue ver, a gente consegue tocar, a gente consegue sentir, né? Então, essa é uma pista, né? Quando a gente começa a se relacionar com o nosso ciclo menstrual, é uma pista para a gente entender mais profundamente como está a nossa energia sexual, né? E como a gente pode expressar ela da melhor forma possível. Né? Então, para não ficar um monólogo aqui, né, e a gente está juntas nessa jornada, eu gostaria que vocês me ajudassem aqui, né, a falar para mim quais são, então, as expressões desse ciclo menstrual no nosso corpo. TPM, né? É uma expressão bem clara. É uma expressão, é uma expressão. Mas em termos mais físicos, né? Assim, porque eu quero que a gente tenha pistas concretas, né? Então, o que acontece no nosso corpo nesse processo de ciclar? Vocês já repararam nisso? O mais óbvio, para trazer aqui, né? O mais óbvio é o próprio sangue menstrual, né? Então, a menstruação, ela é uma manifestação da energia sexual que a gente consegue ver e que a gente consegue tocar. Eu me sinto mais cansada, assim, durante esse período, um pouco mais... não tenho muitas cólicas, mas, assim, um pouco inchada, fisicamente, um pouco de dor de cabeça, às vezes. Acho que, basicamente, assim, falando físico, é basicamente isso, assim, que eu percebo. Sim, sim. Então, por exemplo, o inchaço, né? Então, a Tainá falou aqui sumiu aqui. Cólicas, cansaço, introspectiva, né? Então, assim, na verdade, o ciclo menstrual, ele é todo um ciclo. Ele não é só o período da menstruação. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso, né? Então, o ciclo menstrual, ele compreende a fase folicular, que é quando os nossos folículos estão amadurecendo, estão crescendo, e um deles rompe, né, liberando o óvulo, que é a ovulação, né? E aí, se não há fecundação, esse óvulo, junto com o endométrio, que também cresce na fase folicular, para aninhar esse óvulo, eles se desprendem e saem junto, né? Junto não, o endométrio, que é um tecido altamente irrigado, né? Então ele vai se desprender da parede do nosso útero e vai liberar todo esse tecido junto com o óvulo não fecundado, né? E isso é o que a gente chama de menstruação. Então, as manifestações no nosso corpo durante todo esse ciclo, né, são o próprio sangue, né, menstrual, que é o mais óbvio, mas mudanças no corpo, vocês vão percebendo, né, ao longo de um mês, como o seu corpo, você pode tirar assim uma foto do seu corpo e do seu rosto a cada semana do teu ciclo e você vai ver que o seu corpo e o seu rosto estão completamente diferentes. Basicamente, tem uma dor na perna direita sempre no ciclo menstrual. Então, são 4 mulheres, basicamente, né, diferentes ao longo desse ciclo que leva em torno de 4 semanas, 28 dias, tá? Então, a gente vai ter alteração no corpo, né, como a Aline falou, do inchaço, né, os nossos seios vão aumentar, vão diminuir, nosso ventre, né, também, ele aumenta, ele diminui.
O nosso muco cervical, né? Isso é uma coisa que eu falo muito no curso, né? O nosso muco cervical, ele passa por diversas transformações, né? E muitas mulheres, por não conhecerem seu corpo, acabam achando que, inclusive, o muco cervical é um tipo de corrimento, então ficam desesperadas, mas é super normal e fisiológico esse muco cervical, né? Ele é esperado mesmo, né? Então, são vários processos pelos quais o nosso corpo passa, né? Mostrando para nós essa movimentação da energia sexual pelo nosso corpo, né? Então, além dessas manifestações que eu trouxe para vocês, tem uma outra manifestação super óbvia também, resultante de um ciclo menstrual, que é um bebê. Então, nós podemos gerar uma outra vida a partir da nossa, né? Então, quando eu falo que a energia sexual é uma energia criativa, é isso, é a capacidade de transformar o imaterial no material, né? É capacidade de criar uma outra vida a partir da nossa, de criar um bebê. E esse bebê, ele pode ser tanto literal quanto metafórico, né? Ou seja, um bebê mesmo, um filho, ou um bebê que é um símbolo dessa nova vida, né? Dessa potência criativa. Então, a energia sexual é a energia pela qual nós criamos a nossa própria realidade. E a realidade, ela é uma combinação entre destino e livre-arbítrio. Ou seja, na nossa vida existem fatos, existem situações, existem dados, né, que nós não podemos mudar, né? Então, por exemplo, um dado é: nós nascemos mulheres, nós temos esse corpo de mulher, nós temos um ciclo menstrual, né? Assim, podem haver alterações, existem várias doenças, mulheres que nascem sem útero, mas assim, estou trazendo de maneira mais geral, né? E o normal, assim, o normativo, digamos, né? Então, assim, esse corpo de mulher, a gente nasceu assim, a gente não pode mudar isso sem uma grande intervenção, né? Então, tudo bem, a gente tem certas coisas na nossa vida, na nossa realidade, que a gente não pode mudar, mas com o nosso livre-arbítrio, nós podemos mudar a forma que nós reagimos diante daquilo que nós não podemos mudar, né? Ou seja, e tem coisas que nós podemos mudar, sim. Tem situações que a gente pode mudar, ou seja, eu posso mudar para uma outra cidade, eu posso escolher essa ou aquela relação, posso escolher que comida eu vou comer hoje, né? Então, eu tenho uma margem aí de livre-arbítrio, mas tem coisas que são destinadas, né? O corpo que eu vim, a família que eu nasci e outras coisas assim, que eu não posso mudar, mas eu posso mudar a maneira como eu reajo diante dessas situações, né? Então, quanto mais eu me aproprio da minha sexualidade, mais livre-arbítrio eu ganho, né? Então, nesse processo de reprimir a nossa sexualidade, que é algo muito interessante para o sistema, para a instituição, porque deixa a gente desempoderado, ou seja, a gente acredita que a gente não pode criar a nossa própria vida, a gente acredita que a gente não pode mudar a nossa realidade, e aí a gente vai se tornando essas máquinas produtivas e obedientes, né? Então, quanto mais eu abro mão da minha sexualidade, mais eu entrego o meu poder na mão do Estado, do marido, do governo, e assim por diante, não vou assumindo a responsabilidade pela minha própria vida, né? Então, integrar a sexualidade, né? Porque a gente também tem muito esse conceito de que sexualidade é sexo, né? Assim, a gente fala em sexualidade, imediatamente a gente pensa em sexo,
ou em, sei lá, performance sexual, né? Mas a sexualidade, de novo, é a nossa energia criativa, é a capacidade da gente criar a nossa própria realidade. Então, foram anos e anos e anos e anos e anos de atrocidades, né, direcionadas à nossa sexualidade, né, que foi nos desempoderando, que foi nos encouraçando para que a gente vá se tornando esses seres domesticados, esses seres obedientes, né? Então, o processo da gente ir se apropriando da nossa sexualidade é um processo, né? E o nosso ciclo menstrual, ele é a chave para a gente ir curando esse processo, né? Então, reprimir a sexualidade, né? Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque, assim, reprimir a nossa sexualidade é como se a gente estivesse calando a boca do nosso corpo. E, se vocês não sabem, o nosso aparelho reprodutivo, os nossos órgãos sexuais, têm uma conexão direta com esse nosso aparelho, né, que a gente chama de orofaringe, ou seja, boca, língua, garganta, que é por onde a gente expressa, né, aquilo que a gente quer, onde a gente coloca a nossa voz no mundo, né, onde a gente consegue trocar, né, com o outro. Então, quando a gente cala a boca da nossa sexualidade, quando a gente cala a boca do nosso corpo, a gente perde a nossa voz, né? Então, é muito interessante, né? Eu que trabalho com gestantes, trabalho com parto, e sei dessa conexão, né? Por exemplo, a nossa boca está completamente conectada com os nossos lábios vaginais. A nossa garganta está conectada com o nosso canal vaginal. A nossa mandíbula está conectada com a nossa pelve. Então, é recomendado e, inclusive, é fisiológico que durante o parto a gente grite, a gente gema, a gente expresse aquilo que a gente precisa expressar, né? E no sexo também, né? Inclusive, é muito semelhante uma mulher que está parindo naturalmente, uma mulher que tem essa liberdade assim de expressar as energias do seu próprio corpo, o som que ela emite é muito semelhante ao som de uma pessoa que está num ato sexual, que está gemendo ali, né? Então a gente recomenda beijo na boca, carícia e tudo isso, porque isso é natural, isso é fisiológico. E isso, quanto mais a gente abre a boca, quanto mais a gente se expressa, mais a gente abre o útero e mais fácil o parto e mais gostoso o sexo. Então, esse processo de calar a boca, cala a boca, fecha a perna, não se expresse, né? É o que vai deixando a gente nesse lugar reprimida, nesse lugar desempoderada, né? Então, da mesma forma, né, eu acho que provavelmente deve ter uma conexão, né, que quando uma mulher sofre um abuso sexual, né, eu também trabalho com isso, então é muito comum escutar, né, que uma mulher que sofre abuso sexual, ela tem muita dificuldade em denunciar o abusador. Ela não consegue expressar, fica anos e anos e anos e anos guardando isso para ela, até que o próprio corpo traz, né, manifesta, e aí ela precisa realmente colocar isso para fora. Então, é muito íntima a conexão entre a sexualidade e a expressividade. E uma das coisas que eu uso muito no meu trabalho é a expressividade artística, né? É a arte, mas a arte no sentido de não, porque assim isso também foi distorcido, né? Então, o que é a arte? A arte tem um conceito, tem que ser esteticamente aprazível, tem que respeitar certos padrões, e não, a arte expressiva ela é altamente terapêutica, ela serve para a gente trazer luz às nossas sombras, ela serve para que a gente consiga transformar aquilo que é intangível
e imaterial, mas que a gente está sentindo, né, em algo material. Então, a arte tem esse papel, né, é o mesmo papel que a sexualidade, de transformar aquilo que é invisível no visível. Né? E quando a gente vê, a gente cura. Né? Então, a arte, ela estimula muito a nossa criatividade e ela estimula muito essa energia de cocriação da nossa realidade. Só que, não por acaso, né? A gente também tem vários conceitos rígidos em relação à arte. Ai, eu não sei desenhar, isso daqui que eu fiz é feio, ai, eu não sou artístico, eu não sou isso, eu não sou aquilo, né? Então, desde pequenininhos, né, a gente vai naturalmente expressando certas coisas, e aí chega um adulto, chega uma professora e fala, ai, não, pinta dentro do quadrado, faz assim, faz assado. E aí a gente começa a ver que as artes da criança vai se padronizando, né? Vai todo mundo fazendo a casinha igual, fazendo o bonequinho de palito igual. Então, assim, a gente já vai reprimindo a nossa expressividade, a nossa criatividade desde muito cedo, né? Então, isso também, né, é uma chave para a gente ir desbloqueando essa energia pulsante e potente que vive em nós, né? Porque a gente não está aqui para agradar ninguém, né? Não é o nosso papel. E nós, enquanto mulheres, socialmente, a gente foi muito educada para agradar, para ser agradável, para ser boazinha, para ser boa moça, né? Então, essa é uma estratégia perfeita, né, de dominação e repressão, que vai calando a boca da nossa potência, que vai tirando a força da nossa capacidade de criar a nossa própria realidade. Então, outra forma, né, que a gente recebeu essa repressão foi através da religião, né? Então, assim, que estratégia magnífica distorcer a realidade, a sexualidade em algo que é extremamente pecaminoso, né? O corpo da mulher é diabólico, sentir prazer é pecado, fazer sexo é um crime, né? Então, quando a gente cortou realmente, né, quando a gente fez essa cisão entre a sexualidade e a espiritualidade, realmente, né, a coisa se degringolou muito. Mas quando nós mulheres hoje contemporâneas, né, que a gente já tem acesso a muito mais informações e a experiências muito mais construtivas, e quando a gente vê uma mulher, né, parindo e nascendo uma criança, é algo muito sagrado, né? Gerar uma vida é algo muito sagrado. Então, resgatar o sagrado da sexualidade é, de novo, curar, né, essa ideia distorcida, né? Porque a repressão, ou seja, a não expressão, que é uma repressão, né, vai levando aquilo que é natural, vai levando para as sombras, né? Vai levando para os escombros. E tudo aquilo que está na sombra vai se distorcendo. E é por isso que a gente vê hoje pornografia, abuso sexual, violência contra a mulher, misoginia, violência obstétrica, enfim, né? Então, a gente vai distorcendo essa força natural instintiva e vai gerando, né, uma série de complicações que vão, e fora isso que eu falei de violência, abuso, pornografia, né, uma complicação que está cada vez maior entre nós são as doenças no aparelho reprodutivo, né? A gente vê muitos problemas, muitas desarmonias menstruais, infertilidade, menopausa sofrida, problema, câncer no útero, nos ovários, candidias, enfim, uma gama, né, de processos assim que a gente trata mais profundamente no curso, né,
que vem dessa ideia distorcida que a gente tem da nossa sexualidade, né? Que se expressa também na hora do sexo com os nossos parceiros e parceiras, né? Então, muitas mulheres não têm prazer na relação, né? Não conseguem expressar o seu prazer na relação, ou não têm vontade de ter relação e acham que tem que, para segurar o casamento, tem que ter relação sexual, não conseguem criar novas formas de trocar energia sexual que não só através da penetração, né? Então, a gente está com uma ideia muito restrita, muito limitada, muito reprimida do que é a sexualidade, né? E isso vai nos adoecendo, não tem como não, né? Então, falar sobre sexualidade, né? Outro dia até vi uma mulher, uma artista que é super engraçada, assim, que ela faz umas piadas com coisa séria, assim, mas tipo ironizando, né, falando sobre educação sexual para adolescentes, né, para jovens, né, que isso é muito assim. Primeiro, os pais não falam nada com os filhos sobre isso, né? Existe um grande tabu, existe uma grande desconexão. Nas escolas também não, né? Então, quando existem esses programas de educação sexual, também é muito complicado, né? As escolas rejeitam porque acham que vão fomentar isso, né? Sendo que, na verdade, a gente precisa iluminar isso, a gente precisa tirar essa obscuridade toda e encarar a sexualidade como a energia primordial da vida, né? Então, falar sobre sexualidade é muito polêmico, mas é muito necessário, né? Tá na hora da gente abrir a nossa boca, sabe? Literalmente. Então, quando, né, quando se trata da nossa própria sexualidade, né? Porque cada uma de nós aqui sabe, né? As dores e a delícia, né, dos processos que viveu com a sua sexualidade. Tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma história para contar, né, assim, como a gente pode, né, ir fazendo esse trabalho de cura e de ressignificação, sendo que a gente vem por todos os lados sendo bombardeadas com ideias totalmente distorcidas, né? Então, um bom começo, né? Porque esse é um longo processo, mas um bom começo é olhando para o nosso ciclo menstrual, né? Que é o que eu falei para vocês, a expressão da nossa sexualidade, né? A expressão dessa energia. Então, o nosso ciclo menstrual, como eu falei, né? Ele é um todo, né? Ele abarca, né? Isso eu também explico bem detalhadamente no curso, né? Como que se dá a cada semana do ciclo menstrual, né? O que significa, qual a relação desse ciclo com a lua, enfim, é um tema muito profundo, né? Que a gente traz muito no curso e que eu acho extremamente importante como esse mapa de volta para si mesmo, de volta, de resgate da sua própria sexualidade, né? Então, esse ciclo, ele vai expressando várias coisas para nós, né? Não existe processo no corpo feminino mais conectado com o corpo sexual do que o ciclo menstrual, né? E isso, né, vai ser todo esse ciclo, ele vai ter uma destilação, né, uma concentração muito profunda durante o sangramento menstrual, né, que é quando quando a gente remove o véu da ilusão, né? O sangramento menstrual, ele tem esse papel também, né? Então, assim, durante a primeira metade do ciclo, o nosso hormônio, que é o estrogênio, ele vai ascendendo, né? Ele vai aumentando. E esse hormônio faz com que tanto o endométrio, né, quanto o folículo também vão
vão se expandindo, né? E aí, o que acontece? O estrógeno, ele traz para a gente um comportamento que é esse comportamento de colocar todo mundo na nossa frente, né? De sermos a última prioridade, né? Então a gente fica num comportamento de sempre agradar, de cuidar do outro, de nutrir o outro, de mediar situações, de não entrar em conflito, né? A gente vive uma fase do nosso ciclo que é da mulher boazinha, né? Então, essa fase, né, e esse hormônio tem essa função, né, que é uma função muito inteligente, porque nós somos mães em potencial. Então, a mãe ela tem que fazer isso pelo filho recém-nascido, que realmente é uma criatura totalmente dependente, né? Então, esse comportamento é uma espécie de mecanismo de sobrevivência da espécie, e está tudo certo. No entanto, a sociedade cristalizou esse comportamento, né? Essa parte da vida da mulher, essa parte da psique da mulher, né? E tornou isso um estereótipo, como se a mulher tem que ser assim, isso é ser mulher, né? No entanto, chega a última metade do ciclo, que é quando esse hormônio vai declinando e a progesterona vai subindo, enfim, que traz para a gente uma outra característica, que é uma característica mais da fêmea, né? Então, nós vamos... se, por exemplo, a gente aceitou um monte de coisas, se a gente engoliu um monte de sapo na primeira metade do nosso ciclo, na segunda metade a gente já não vai aceitar tanto, né? Então, a gente começa, né, a famosa TPM é isso, né? A gente começa a ficar irritada, a gente começa a ficar estressada, a gente começa a ficar mais sensível. E a intensidade da TPM está diretamente relacionada com o quanto de sapo você engoliu na primeira metade do seu ciclo. Porque o estrogênio ele tem um efeito de analgesiar certas coisas, né? Então, por exemplo, se a gente comeu mal, se a gente dormiu mal, se a gente trabalhou demais, até a metade do ciclo a gente vai indo e não vai sentindo tanto, mas na segunda metade do ciclo aquilo vai nos dar um tapa na cara mesmo, né? Para dizer assim, meu Deus, o que você está fazendo com o seu corpo? O que você está fazendo da sua vida? Né? Olha para as tuas relações, olha para o teu estilo de vida, né? Então, a TPM é isso, ela vem mostrando para a gente tudo aquilo que não está funcionando bem no nosso, e isso vai ser manifestado no nosso corpo e nas nossas relações. Então, o período menstrual, o sangramento menstrual, ele é um compilado de toda essa jornada que a gente viveu ao longo do mês, né? Então, ele vai trazer muita informação. Se o ciclo é doído, se o sangramento está muito abundante, ou se o sangramento simplesmente não acontece, ou se eu tenho dor de cabeça, se eu fico de cama, enfim, são várias manifestações, né? Que é natural, é esperado que nós nos sintamos mais cansadas, mais introspectivas, mais subterrâneas, eu chamo, né? Assim, conectadas mais com a força da terra, né? Mais para dentro mesmo, mais bruxas, assim, né? A gente não está com o racional tão desperto, a gente está mais com o criativo mais desperto, assim, com o sentir mais desperto, né? Só que como a nossa sociedade não permite isso, né, a gente tem que estar funcionando igual o tempo todo e isso acaba nos irritando, isso acaba nos estressando, né? E é por isso que a gente tem um monte de desarmonias. Mas essa expressão, né, menstrual que vai contando essa jornada que a gente viveu é uma grande oportunidade da gente ir se atualizando, né? Porque a gente esquece de se atualizar.
A gente vai vivendo igual máquinas, assim, e não vai refletindo sobre nada. E quando vem essa dor, quando vem esse desconforto, quando vem essa intensidade, é uma oportunidade da gente falar, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Meu corpo está chamando a minha atenção. E quanto menos eu olho para o meu corpo, mais ele vai chamar a minha atenção. Né? Quanto menos eu olho para a minha sexualidade, mais ela vai chamar a minha atenção. Né? Então, quando eu falo para vocês que a gente vai engolindo o sapo, a gente vai passando por cima dos nossos limites, né? E achando que isso é o pináculo da mulher, mulher faz tudo ao mesmo tempo, e acha isso lindo, maravilhoso, né? Mas no fundo a gente está cansada, estressada, sem tesão, né? Porque o tesão, né, pela vida, o tesão, né, físico mesmo, ele requer que nós estejamos numa condição de transbordamento e não de exaustão, como a mulher moderna tem ficado, né? Assim, então, o tesão ele vem num processo da gente permitir sentir as energias do corpo, da gente permitir estar em contato com a nossa pele. Tem a ver com a gente comer uma comida gostosa, tem a ver com a gente ter tempo para descansar, tem a ver com a gente se permitir receber carinho, atenção, cuidado, massagem, de ser servido e não ficar nesse lugar de servente o tempo todo. Não tem como a gente ter tesão e num processo de estar sempre escravizada, né? E aí taca remédio e faz isso, faz aquilo, e um monte de intervenção no corpo, né? Um monte de intervenção medicamentosa e nada disso vai resolver. É problema hormonal, é problema daquilo. Não é. O problema é que você não está se apropriando da sua sexualidade, do seu poder, do seu prazer, né? O quanto de nós tem terceirizado o nosso prazer, né? O quanto de nós temos colocado o nosso tesão em outra pessoa, esperando, né, essa troca com o outro, e a gente nem sabe como a gente mesmo pode se dar prazer, e se dá prazer de várias formas, assim, né? Então a gente tem que começar a estimular a energia erótica no nosso dia a dia, que é uma energia de Eros, que é uma energia que não é, que também, né, a gente distorce muito, erótico, né? O que é isso? Não tem nada a ver com pornografia, com, né, enfim, mas tem a ver com você se permitir nutrir os seus sentidos. Os nossos sentidos, eles estão totalmente embotados, totalmente ou em desuso ou com uma hiperestimulação, né? Então, a gente tem que ir criando espaços na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida, para o sentir, para o prazer. Né? Não é pecado, gente. Não é pecado. Né? Então, a gente tem que desconstruir todas essas histórias da carochinha, assim, né? E quanto mais prazer a gente tem, mais potente a gente fica, melhor ficam as nossas criações. Então, outra forma da gente, além do ciclo menstrual, porque tem algumas mulheres que não menstruam, enfim, tem várias variações, né? Outra forma da gente medir a qualidade da nossa energia sexual é pelas nossas criações, o que a gente tem manifestado na nossa vida, né? E aí que entra, né? Tem o manifestado, como o ciclo menstrual afeta positivamente ou negativamente a sexualidade. O ciclo menstrual vai afetar positivamente a sua sexualidade se você respeitar o teu ciclo. O ciclo menstrual vai afetar negativamente a sua sexualidade se você não respeitar o seu ciclo. Então, só para eu não ficar aqui no monólogo de novo, para vocês, né? Tragam aí alguns elementos do que seria respeitar o ciclo, o que seria desrespeitar o ciclo. Vamos aí trazendo
uma discussão. Respeitar ou desrespeitar o ciclo, para mim, seria, por exemplo, nesse momento pré-menstrual, onde eu sinto que eu tenho uma baixa de energia, assim, significativa, eu mesmo assim dar conta de muitos compromissos e muitas tarefas que eu estava dando antes, né? Quando eu estava ali no meu período fértil, por exemplo, e que eu estou percebendo que eu não tô fisicamente com energia para isso, e inclusive emocionalmente, psicologicamente com energia para isso, e mesmo assim, negativamente é eu continuar indo mesmo vendo que meu corpo está pedindo descanso. Positivamente é eu de repente largar a mão de algumas coisas e simplesmente aceitar, né? Hoje, enfim, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, para respeitar esse momento aqui de pausa que o meu grupo está pedindo. Sim. Natália, respeitar o ciclo seria ter possibilidade, deixa eu ver aqui, de ter um tempo comigo sem 1000 preocupações de todos os dias, né? Sim. Para Tainá, descansar no período da menstruação e transar ao sentir prazer quando tem tesão, que é durante o período da ovulação. Isso é uma coisa interessante também, Tainá, da gente falar, né, do tesão durante a ovulação, né? Que sim, é muito normal, é muito natural que isso aconteça, né, de uma forma mais intensa, né? Assim, então uma das, inclusive, formas da gente perceber que nós estamos ovulando, né? Não é a única, mas é uma das formas da gente perceber que estamos ovulando, né? Porque também muitas mulheres têm dificuldade de perceber a sua ovulação. É justamente esse aumento da libido, né? Que vem, de repente, você tá assim, de boa, e de repente vem aquele, né? E aí você percebe que isso é um padrão, né? Que sempre vem mais ou menos nesse momento e tal e tal. Então aí a gente pode associar isso com a ovulação. Mas isso não é uma regra, né? Tem muitas mulheres que têm uma ovulação super doída, super desconfortável, e isso tem a ver com o processo de vida delas, né? Assim, que isso é uma coisa que também eu falo bastante no curso, mas inclusive o tesão ele pode vir durante a pré-menstruação, né? Que é quando realmente a nossa seiva, né? Porque a gente pode entender esse ciclo menstrual como a seiva nas plantas, né? Quando a lua está nova, né? As seivas das plantas estão lá embaixo, estão lá nas raízes. E da mesma forma, quando a gente está menstruada, é como se a nossa seiva estivesse lá nas raízes, estivesse lá no útero, né? Lá nos pés, nas pernas, né? Fica mais para baixo. Então, o nosso útero, a nossa pelvis, ela fica altamente irrigada. E aí pode vir uma energia sexual, uma expressão da libido muito forte nesse período também, né? Então, também ir desconstruindo esses padrões, né? Porque é muito variável de mulher para mulher, né? Então, assim, é isso, né? A gente, acho que talvez todas aqui saibam, né, que tem uma fase no nosso ciclo que a gente está mais, ocorria muito comigo, vir o tesão na pré-menstruação, né? Sim, muito. E aí eu não sei se vocês percebem isso também, mas o tesão que vem na ovulação e o tesão que vem na pré-menstruação, ele é bem diferente, né? Ele é parece que é uma coisa mais animalesca, assim, para mim, essa é a minha experiência, que é uma coisa mais que você está mais ativa ou você está mais passiva, né? Tem uma diferença bem interessante, assim. Mas, voltando, né? A questão, né, de respeitar o corpo, né? Assim, então, existe uma fase, né, no nosso ciclo que nós estamos mais ativas, mais dispostas, mais racionalmente, né,
disponíveis, mais articuladas, e tem uma fase que nós estamos mais introspectivas, mais cansadas, mais sensíveis, né? Então tem a fase Yang do ciclo, né, que vai da pré-ovulação até a ovulação, e uma fase mais Yin do ciclo, que é depois da ovulação até a menstruação, né? Então, saber, conhecer esses ritmos, conhecer esses pulsos e se planejar, né? E se planejar sua vida, suas atividades, seus compromissos, baseado nisso, é um respeito ao próprio ciclo, né? Então, no curso eu ensino as mulheres a irem mapeando o seu ciclo, né? Não só para evitar uma concepção indesejada, como também para conceber, se assim é a vontade, né, da mulher ou do casal, enfim. Então, mapear o nosso ciclo, ele é imprescindível nesse processo de cura da nossa sexualidade, né? Porque, por exemplo, uma gravidez indesejada, né, é uma situação bem complexa, né? Pode ser, inclusive, um trauma, né, na nossa sexualidade. Então, é importante que a gente mapeie, entenda o que está acontecendo com o nosso corpo, né? Se aproprie do nosso corpo, a gente não terceirize isso para ninguém, né? Então, essa é uma forma da gente assumir a responsabilidade pela nossa vida, e a gente assumir o poder nas nossas mãos, né? Conhecer o nosso corpo não é algo para médicos, para terapeutas, né? Qualquer bom médico, qualquer bom terapeuta vai fazer um trabalho de educação em saúde, não só receitar isso, receitar aquilo e tal, né? Faz parte também em alguns casos, mas o trabalho mesmo é a gente educar as pessoas, a gente libertar as pessoas, a gente devolver o poder na mão delas. E não falar, olha, você agora é meu, eu controlo o seu corpo, eu que sei da sua vida, eu que sei o que é melhor para você, né? Isso é um processo de abuso, vamos dizer assim. Vamos usar esse termo para ficar bem evidente, né? E assim, tudo isso, né? Toda essa, eu contei uma história para vocês, né? Sobre várias, desde da questão religiosa, política, enfim, né? Como a gente veio se desconectando dessa nossa sexualidade, né? E fomos criando esses efeitos colaterais, né, como doenças, pornografia, abusos, violência, né, tudo isso. Então, isso é uma questão que nós trazemos, né, nas nossas células, né? Isso é uma coisa assim que a gente traz a nossa história da humanidade, o coletivo vive isso, né? Mas na nossa história individual, na nossa história pessoal, existe um momento que realmente acontece essa desconexão, né? Que é realmente quando a gente entra em contato com todo esse conteúdo ancestral, histórico, né? Assim, quando a gente abre a porta para isso. E é por isso que a gente então, e aí a gente se desconecta da nossa sexualidade, que a gente abre a porta, entra, né? Como se a gente fosse a gente começa a ser mais um peixe nesse mar, né? Nesse mar dessa ignorância, né? E esse momento é um momento para nós mulheres, né? Quando nós recebemos a nossa primeira menstruação, que a gente chama de menarca, né? Então, a menarca, ela é a iniciação sexual da mulher, né? A gente passa a se tornar fértil. A gente passa a ter a capacidade, né? Então a gente recebe essa energia sexual, né? E passa a ter essa capacidade de começar a ir criando a nossa própria vida, inclusive criar uma outra vida a partir da nossa própria, né? Então os nossos órgãos, né? Despertam e a gente se torna uma pessoa sexual, né?
E no momento que isso acontece, né, esse rito de passagem, que é muito importante, é quando a gente começa a entrar em contato com todas essas crenças, todas essas falácias, toda essa história, né, toda essa cultura, né, que a gente está imerso, né? Então, claro, dependendo da família que a gente nasce, dependendo do país onde a gente vive, dependendo de várias coisas no nosso entorno, nós vamos recebendo essas crenças, né? Esses valores que estão que vão assim esculpindo a nossa ideia de sexualidade, que vão esculpindo essa nossa ideia do que é ser mulher e de qual é o meu papel na sociedade agora que eu sou uma mulher, agora que eu estou me tornando uma mulher, né? Então, a relação que se a gente ainda não passou por um processo de ressignificação, a relação que a gente tem com o nosso corpo e com a nossa sexualidade foi estabelecida naquele momento, quando a gente menstruou a primeira vez e a gente não sabia o que fazer com isso, né? A maioria de nós nunca tinha, né? A mãe nunca parou para falar assim, olha, daqui um tempo você vai receber um sangramento, vai acontecer isso e isso com seu corpo, você vai se sentir assim, assim, assado, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? Assim, poucas mulheres tiveram a oportunidade de serem instruídas, né, antes do evento acontecer. Então, quando o evento acontece, é uma grande surpresa, é um choque, né? É um trauma para muitas de nós. É um momento onde instintivamente, né, como é interessante isso, instintivamente a gente quer esconder que isso aconteceu, tem vergonha de falar, né? Então, por que isso? Porque isso é uma coisa que a gente meio que já carrega na nossa memória celular, essa vergonha da nossa sexualidade, essa vergonha do nosso corpo. Então, quando isso acontece, né? Primeiro é uma grande surpresa, porque na verdade a gente sequer entrou em contato com o sangue da nossa própria mãe, né? Então, nas tradições ancestrais, a educação sexual das meninas começava a partir do contato dessas meninas com o sangue da sua própria mãe, ou seja, a mãe não precisava esconder o seu sangue. Então, isso era uma coisa naturalizada. Então, a menina sabia que em algum momento isso ia acontecer com ela, enfim, isso também é uma história que eu conto no curso, que eu falo muito dos rituais ancestrais e dos rituais menstruais contemporâneos, qual a diferença entre eles e qual o impacto que isso tem na nossa vida, né? Mas, enfim, então é essa grande surpresa, esse choque, essa vergonha, né? E essa desinformação, e aí, enfim, o que nos é oferecido, né? Além de se vira, né? Então, aqui um absorvente menstrual, assim, assado, né? Então, isso é tratado com uma frieza, né? Muito grande, ao passo de que é um momento extremamente emocional para nós, extremamente que a gente está com a nossa vulnerabilidade muito aflorada. A gente está muito sensível. Todo o rito de passagem, toda transformação no nosso corpo gera uma vulnerabilidade muito grande. E quando nós estamos vulneráveis, nós estamos altamente impressionáveis. Ou seja, tudo aquilo que chega até nós tem um grande impacto. Então, aquilo que a nossa mãe falou para nós, assim, ou seja, até por exemplo, o descaso que ela teve no momento que isso aconteceu, isso já é um grande impacto, né? Ou a necessidade de você ser instruída a esconder isso da sua família, né? Enfim, isso gera um grande impacto. Isso gera é como se plantassem uma semente, né, no nosso inconsciente, e a gente carrega essa ideia por toda uma vida, né? Porque a nossa terra naquele momento está muito aberta, muito receptiva, muito como eu falei, né, impressionável. Então, tudo que chega muito forte, né, e enraiza muito fortemente.
Então, eu não sei como foi o rito de passagem da menarca de vocês, mas ali, de forma direta ou indireta, a gente recebe todas essas crenças, né? A gente recebe a informação de que o nosso sangue é sujo, que a gente tem que esconder, que a gente tem que se lavar muito, que a gente tem que ter vergonha disso, que a gente agora é um perigo, que o nosso corpo é perigoso, que a gente pode engravidar, que tem que, né? Vamos no médico, muitas de nós já começa a tomar a pílula anticoncepcional naquele momento, né? Que é um medicamento super agressivo, né? Para uma menina que está super sensível. Então, a gente começa a entender, né? Então, então agora isso é uma doença, então eu preciso tomar um remédio, né? Então, se o meu sangue vai para o lixo, então quer dizer que o meu sangue é sujo, porque só sujeira vai para o lixo. Então eu sou suja, eu tenho que me esconder, eu tenho que reprimir, eu tenho que tomar um remédio, eu estou doente. Então, direto ou indiretamente, a gente passa a ter várias crenças sobre o ser mulher que a gente vai reproduzindo isso ao longo da nossa vida e principalmente nos próximos ritos de passagem que a gente viver, a gente vai dar de cara com essas crenças, assim, né? Então eu falo que uma das que quando a gente tem a menarca, quando a gente ganha a menarca, a gente começa a nadar nesse oceano, né? A gente fica ali naquele mar, né, de crenças. E quando a gente vai parir a primeira vez, que é quando a gente precisa resgatar essa potência feminina e sexual, porque o parto é o maior evento sexual da vida da mulher. Quando a gente passa por uma experiência de parto, que é uma experiência extremamente intensa, é quando a gente tem a oportunidade de dar de cara com essas crenças, né? Então, por exemplo, se eu achava que o meu corpo era fraco, era frágil, era desempoderado, e de repente eu passo por uma experiência de parto, eu falo, meu Deus, como assim? Saiu um bebê de dentro de mim, como assim meu corpo é fraco? Né? Meu corpo é uma potência absurda, né? Olha só, eu agora, além de parir, eu ainda estou dando de mamar para um bebê, sabe? Ele está engordando, está crescendo, está ficando maravilhoso. Meu corpo é maravilhoso, né? Mas algumas de nós passam por experiências assim também traumáticas, né? Muitas intervenções. Então, você não conseguiu parir, você não teve dilatação, seu leite é fraco, não sei o quê. E a gente volta a escutar a mesma ladainha, né? E aí continua vivendo esses processos até o próximo rito de passagem, que é a perimenopausa, né? Esse processo o que é o deixar ir da fertilidade biológica, e aí a gente começa a se sentir como? Então eu não sirvo mais para nada, eu não tenho mais aparência física que é agradável para a sociedade. Então, ou a gente pode pensar que esse é um momento, né? Se a gente ressignificou essas crenças sobre a sexualidade feminina e sobre o ser mulher, a gente pode chegar nessa fase e pensar, nossa, olha só a vida que eu construí, olha quanta liberdade eu tenho agora, porque eu já passei por tanta coisa, olha quanta sabedoria eu tenho agora, quanta experiência de vida, olha tudo que eu ainda posso fazer, do que tentar me encaixar a uma coisa que eu já não sou mais, né? Então, de novo, trazendo essa necessidade da gente se atualizar. E o nosso ciclo menstrual, a cada sangramento menstrual, a gente tem a oportunidade de se atualizar. Quem eu sou e para onde eu quero ir. E o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo está alinhado com para onde eu quero ir, né? Então, de novo, se apropriar da sua sexualidade, se apropriar da sua sexualidade. Então, muitas de nós, né, o nosso, né, esse nosso primeiro encontro com a sexualidade, que é a menarca, né, é onde a gente vai, é onde a gente foi ferida, na verdade, né, é onde a nossa sexualidade foi ferida, é onde o nosso feminino foi ferido, e é por aí que a gente vai
né? E principalmente o odiar menstruar, sofrer durante a menstruação, também tem a ver com as crenças que a gente recebeu na menarca, né? Então, claro que se quando eu era menina, a primeira coisa que me deram foi um remédio, claro que em todas as outras circunstâncias que eu passar, eu vou escolher tomar remédio, né? Então, na hora de parir, eu vou escolher tomar anestesia. Na hora que eu entrar na menopausa, eu vou escolher reposição hormonal, né? Porque isso foi como começou a minha relação com o meu corpo. Então, é por aí que a gente ressignifica a relação com o nosso corpo. E, claro, muitos de nós aqui têm filhas, né? No caso. Então, mesmo se a gente já não menstrua mais, ou enfim, ou mesmo que a gente não tenha filhas, mas tenha sobrinhas, sei lá, tenha meninas ao nosso redor, né? São essas coisas que a gente também pode oferecer para elas, né? Esse respeito pelo corpo delas, pela expressão delas, pela criatividade delas, pelos desejos delas, pelas artes que elas criam, né? Para que tudo aquilo que a gente recebeu dos nossos ancestrais, as nossas descendentes não precisem passar, né? Porque é assim que também a gente vai mudando essa nossa mentalidade, essa nossa cultura. Então, e muito, né, assim, e a gente sabe que as crianças, os jovens, né, pouco adianta a gente falar, eu vou aqui dar uma aula para as meninas de como mapear o ciclo e como o ciclo é importante, blá, blá, blá. Mas de nada, isso vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se eu não tiver apropriado da minha sexualidade, se eu não tiver confortável no meu próprio corpo e com a minha própria menstruação, né? Porque isso é perceptível, né? Então, a gente cura as nossas meninas não só pela fala e pela educação, mas pela atitude, pelo exemplo, pela energia que a gente transmite, né? Então, muitas mulheres, muitas mães, né? E isso, Carol, você que falou aí da Lorena, né? Da sua filha, que é um processo bem marcante, não só para as meninas, mas para as mães também, né? Isso mexe com... Porque o ciclo menstrual, gente, ele mexe, a gente acha que mexe só com a gente. Só o meu corpo, só... O ciclo menstrual vai mexer com todo mundo que convive com essa mulher, né? Esses feromônios que a gente exala, todo esse processo, todo mundo da casa vive junto. Para mim, a minha experiência, né, que foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Uma menarca totalmente assim sozinha, né? Praticamente eu me senti super sozinha, me senti super desassistida, totalmente perdida, né? E bom, fui seguindo um caminho que foi me levando para o corpo, de volta para o corpo, tal. E quando eu fui parir, né, foi interessante, eu tive uma oportunidade bem legal, porque isso há mais de 13 anos atrás, nem se falava nisso ainda, mas eu morava em Floripa, numa comunidade onde isso já existia, né, que era essa história do parto domiciliar, e para mim fez muito sentido aquilo, eu nunca tinha lido nada sobre, nada de nada, mas simplesmente aquilo me tocou, eu falei, não, mas é isso, né? Porque eu sempre busquei muito pelas coisas naturais e tal, e eu não conseguia me ver parindo no hospital. Eu falei, não, eu vou por esse caminho. Claro que a minha família surtou, claro que teve uma série de desdobramentos, mas eu peitei e fiz, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Então, eu vivi um parto muito, digamos, selvagem, onde eu consegui, através dessa experiência, romper muitas crenças com o meu corpo, muitas crenças da minha sexualidade. E depois que eu me tornei mãe, a minha sexualidade, a relação sexual, especialmente falando, né, melhorou muito, assim, sabe? Tipo, essa experiência de parto me destravou num nível que eu jamais imaginei,
né? Inclusive, foi depois do parto que eu comecei a me conectar com a minha menstruação, né? Que antes disso... Então, e é muito engraçado como a religião, né, ela traz que como se a maternidade e a sexualidade fosse uma coisa completamente, né, a religião traz, mas a gente reproduz isso, né, como como se a sexualidade e a maternidade fossem coisas completamente opostas, como se fossem coisas completamente que não habitam o mesmo espaço, né? Porque a gente pensa na mãe como aquela entidade, como aquela mulher praticamente assexuada, né? A gente tem uma construção assim, né? Principalmente porque a mãe é essa mulher que vive para os filhos, que vive servindo e tal, né? Claro, muita coisa já está mudando, mas olha só como é forte, né? Porque nós, mesmo que não sejamos praticantes da religião cristã, né? Mas assim, no Brasil essa influência é muito forte. E aí a gente traz um símbolo muito interessante para expressar isso, que é a Virgem Maria. Então, a Virgem Maria, que é essa mãe de Deus, né? Mas que é virgem. Inclusive, essa palavra virgem é distorcida, porque virgem, na língua antiga, né, significa uma mulher que é dona de si mesma, né? Mas, nesse caso, a gente adapta, né, para virgem aquela que não teve relações sexuais, que não experimentou da sexualidade. Então, a gente... Como que uma mulher vai ter um filho sem ter relação sexual? Né? Olha a distorção que isso causa, né? Então, ou seja, é uma desconexão total da espiritualidade e da sexualidade. O símbolo da Virgem Maria é isso, é a gente não conseguir com que as duas coisas coexistam, né? E outro símbolo também super importante para a gente trazer aqui, né, é de Adão e Eva, né? Então, Eva nasce diferente de qualquer ser humano, ela não nasce de um útero, ela nasce da costela de Adão. E aí ela prova do fruto proibido e é expulsa do paraíso, né? Então, essas imagens, né, muito do trabalho que eu faço também é restaurar essas imagens do nosso inconsciente, né? Então, eu gosto de usar muito nos meus trabalhos umas imagens, e no curso também tem muitas imagens super interessantes, assim, eu fiz questão de trazer ao longo das aulas. Por quê? Porque essas imagens, né, esses símbolos, eles vão trazendo novas construções, eles vão resgatando essa sabedoria do nosso corpo de volta, né? Então, eu gosto muito de usar umas imagens de deusas do Paleolítico, do Neolítico, assim, mulheres parindo, mulheres assim, tipo, todas abertas, com a vagina exposta, sabe? Que são esculturas, são pedras, são, enfim, imagens que vão trazendo de novo, né? Vão nos permitindo essa libertação, sabe? E essa conexão da sexualidade com a espiritualidade novamente, né? A gente precisa reintegrar isso no nosso ser para ir curando, né, todos esses processos. Então, como assim, né? A gente quer transar, quer gozar, quer ter prazer, quer parir maravilhosamente, quer ter uma qualidade de vida na menopausa e tal, e não queremos cuidar da nossa seiva, que é o nosso ciclo menstrual, né? Então, e o ciclo menstrual, ele não só... ele é um trabalho físico, emocional, energético e espiritual, né? A gente se conectar com esse ciclo é a gente voltar a se reconectar com a natureza, com esse movimento cíclico da vida, com a força e a potência da nossa sexualidade, né? Assim como a Terra, né, que tem essa primavera, verão, outono e inverno, né? Que esse ciclo das estações do ano representa o ciclo da fertilidade da Terra, né? Que é esse ciclo de auge, né? De frutificação, e depois de declínio e regeneração para voltar a florescer e frutificar,
né? Só que a gente não se permite regenerar a nossa fertilidade. E aí, realmente, isso vai... A gente quer viver, né? A nossa sociedade nos coloca numa condição extremamente linear, né? Ou seja, nós temos que estar sempre iguais o tempo todo e fazer sempre as mesmas coisas. E quem faz isso é robô, quem faz isso é máquina, porque nós não temos essa condição, o nosso corpo não permite essa condição. Então, quando eu falei para vocês sobre o livre-arbítrio e sobre o destino, nós estamos encarnados nessa experiência corporificada, né? Nessa matéria. Isso a gente não tem como mudar, mas a gente pode mudar a nossa relação com isso, né? Então, respeitar esse ciclo, esse corpo, é a melhor coisa que a gente pode fazer por nós e por todas as nossas relações, né? E quando a gente fala de corpo feminino, a gente adiciona um elemento que é extremamente importante, que é o ciclo menstrual, né? E que a gente tenta, de toda forma, extirpar da nossa existência, e estamos pagando um preço bem considerável por isso, né? Então, nesse momento, né, onde eu trago todas essas informações para vocês, é um momento assim, né? Tipo, a ideia não é a gente se sentir culpada, ou se sentir errada, ou se sentir inadequada por não fazer isso ou aquilo durante o nosso sangramento menstrual, ou por a gente não ter tido esse ou aquele parto, ou se a gente toma algum remédio, ou se a gente usa alguma coisa. Não, a ideia aqui não é ficar julgando ninguém, culpando ninguém, falando o que cada um tem que fazer com a sua própria vida, né? Eu estou simplesmente convidando vocês, né, a se reconectarem com o corpo e com o ciclo menstrual de vocês, e essa própria reconexão vai criar o caminho, né, que precisa ser feito. E esse caminho é o seu caminho, né? Fazer as suas escolhas e, claro, também administrar o preço dessas escolhas, mas o importante é a gente estar consciente, né? Esse é a minha verdadeira intenção, né? Eu estou trazendo aqui para vocês a potência que tem o corpo de mulher, né? E como a gente pode realmente internalizar e viver essa potência na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas relações, né? Então, é um convite para a gente ressignificar a nossa relação com a nossa sexualidade e com o nosso corpo de mulher. E para isso, eu vou convidar vocês agora, né, para a gente fazer uma vivência. Então, assim, né, eu trouxe alguns símbolos para vocês, né, que foram símbolos que reprimiram, né, que reforçaram, né, essa desconexão com a nossa sexualidade. E eu queria trazer um símbolo agora, né, para a gente ir reconstruindo essa relação principalmente com a nossa menstruação, né, que é essa conclusão, né, final sobre como a gente está se relacionando com o nosso corpo e com a nossa sexualidade, né? Então, a sexualidade, imagina que ela é uma raiz, né? Uma raiz bem profunda, né? E a menstruação é a flor que nasce dessa planta, né? Ou seja, é a parte visível que a gente vê da sexualidade, né? E toda flor, como vocês devem saber, né, gera um fruto. Então, a flor, ela é o órgão reprodutivo da planta. Então, se a sexualidade é a raiz, a menstruação é a flor que gera um fruto, né? Ou seja, se nós temos a capacidade de gerar um outro ser humano, gerar um fruto, é porque nós temos essa flor interior, né?
Então, esse fruto, que é a nossa criação, quando ele amadurece, né, ele joga as suas sementes de volta na terra e assim pode gerar outras plantas, né? Outras raízes que vão gerar outras flores, que vão gerar outros frutos, que vão gerar outras sementes, né? Assim. Então, esse é o ciclo maravilhoso da vida. E quando esse fruto gera suas sementes, né? Ou seja, quando a gente engravida, né? Quando a gente gera um fruto, um órgão nasce em nós, né? Que é a placenta. E a placenta, ela é a árvore, né? Então é a árvore da vida. Inclusive, ela tem o símbolo, né? O desenho de uma árvore. Não sei se vocês já viram alguma imagem de placenta, e se não viram, eu recomendo que vejam, porque é muito linda, né? Então, essa placenta, esse útero, essa placenta, eles são a nossa herança espiritual ancestral, né? Então, é esse útero, essa placenta que nutre a nossa sexualidade, né? E é por isso que a gente precisa curar a nossa sexualidade, né? Porque a gente traz uma herança. Então, essa herança nutre a nossa sexualidade da mesma forma que a terra nutre as raízes, né? Então, imagina se no momento em que que você, menina, tivesse recebido essa informação, essa metáfora, essa simbologia, quando você recebeu a sua primeira menstruação, como isso seria tão diferente, né? Como seria totalmente revolucionário você entender a sua menstruação como uma flor, né? Que é algo que todo mundo é apaixonado, né? Quem não gosta de flor? E para nós que temos já uma relação mais íntima com a nossa menstruação e inclusive nos relacionamos fisicamente com ela, ou seja, já experimentamos o gosto da menstruação, já sentimos o cheiro da menstruação, a gente sabe que o gosto da menstruação é doce, e que o aroma da menstruação, quando ele é livre de absorvente descartável, ele tem um cheiro, um aroma floral mesmo, né? Então é muito interessante como, conforme a gente encara, né? Conforme a gente vê, ou seja, de novo, né? Esse livre-arbítrio da gente não, às vezes não poder mudar certas coisas, mas poder mudar a forma como a gente vê as coisas que estão aí, muda tudo. É aí que a gente passa a mudar a nossa realidade, a partir do nosso olhar, né? Então, por exemplo, trazer essa imagem para as meninas da sua vida, eu acho que é um bom recurso, assim, né? Um bom início para esse portal sexual que elas vão adentrar, né? Daqui para frente. Então, mesmo que nós não sejamos mais meninas, mesmo que nós não menstruemos mais, a gente pode sim resgatar a nossa menarca, e é isso que eu quero fazer aqui com vocês hoje, né? Eu quero fazer um ritual de resgate da menarca. Então, esse ritual, ele é uma oportunidade da gente ressignificar aquilo que nos aconteceu, a gente olhar de outra forma aquilo que nos aconteceu, né? E reviver esse portal, né? E a partir de agora, reviver esse portal e, a partir daí, reviver a nossa relação com a nossa ciclicidade ou compartilhar com outras mulheres, outras meninas, uma nova experiência, né? Porque, como eu falei, o trabalho ele é interno, ele começa por nós. Então, acho que era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem também o nosso curso, né, que aprofunda muito nessas questões, né? A gente tem esse módulo que se chama Como a menina que você foi. Como é que é, Bia? Até agora esqueci o nome. Como
Como a menina que você foi se acomoda na Na mulher que mulher que você você é é hoje. hoje. É isso. Então, esse é um módulo incrível, assim, que traz, assim, muitos aspectos históricos, inclusive, imagens, formas da gente mapear o nosso ciclo, plantar a lua, o ritual de plantar a lua filmado, assim, na hora, como a gente pode cuidar do nosso período menstrual, né? Como a gente, rituais de autocuidado, rituais menstruais, artísticos, né? Tem muita coisa bacana nesse módulo e a gente está oferecendo como também vamos estar oferecendo para compra aí como complemento dessa aula que foi só uma arranhada, só uma introdução assim de tudo que tem pela frente, tá? Mas se vocês quiserem mais informações, é só mandar junto com solicitando o PDF, né? Se quiserem mais informações, peçam ali por e-mail para a gente também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de estar com todos aqui, muito feliz com a presença. E nos vemos em breve.